Fala pessoal, mais uma vez um prazer ter você aqui para a gente dar sequência aí ao nosso módulo de aulas de botânica, falando hoje sobre a histologia do caule. Se você assistiu a aula anterior, aula de número 15, beleza, pode vir direto comigo. Se você está caindo aqui de paraquedas, te recomendo assistir primeiro a aula 15, onde a gente fala sobre a estrutura do caule, e depois vir para cá para a gente falar um pouco sobre histologia do caule. Também te recomendo, galera, a assistir aí no canal a playlist de aulas sobre histologia vegetal. Muito importante que você assista essa playlist antes de vir para cá, senão você vai ficar meio que boiando aqui na aula, tá? Então, se você já fez todo o dever de casa, já assistiu a primeira aula sobre caule, já assistiu a aula sobre tecidos vegetais, aí pode vir comigo. Se ainda não, faz o dever primeiro, depois vem para cá, tá legal? Então, vem comigo para a gente falar sobre a histologia do caule. Galerite, quando a gente fala do caule, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o caule, assim como a raiz, ele tem uma estrutura primária e ele tem uma estrutura secundária, tá? Então, à medida que o caule vai amadurecendo, em plantas que apresentam o chamado crescimento secundário, que é quando o caule espessa, quando o caule engrossa, a estrutura dele muda, joia? Então, a gente vai começar analisando, olha só, eu trouxe aqui um caule que ele só tem crescimento primário. Você vê que ele só cresceu em comprimento. É um caule que ainda não engrossou, tá? Então a gente vai estar analisando a estrutura primária do caule, ó. Vamos destacá-la aí para você, tá? Então ela está localizada em regiões próximas à gema apical. Gema apical é aquela gema que fica lá no topo do caule, que faz o crescimento primário, tá? E ela vai promover justamente o que a gente acabou de falar, que é o crescimento primário do caule, tá ok? Então, olhando aí para esse recorte que a gente fez do caule, você percebe que há algumas estruturas em destaque. Vamos começar analisando a estrutura do caule de fora para dentro, tá? Então, por fora, galera, o caule tem um tecido chamado epiderme. A epiderme é um tecido de revestimento. Olha, assim como você tem, ó, a epiderme aqui na superfície do corpo, o vegetal também apresenta epiderme. A epiderme, ela cobre o corpo inteiro do vegetal, da raiz até a folha, tá? Então, você vai encontrar aí por fora a epiderme. Tio Will, quem forma a epiderme? Nós temos, nos chamados meristemas primários, 3 tipos de tecido. Um tecido chamado protoderme, um tecido chamado procâmbio e um tecido chamado meristema fundamental. Então, protoderme, procâmbio e meristema fundamental formam os chamados meristemas primários da planta. Tá? A epiderme é formada por um desses meristemas primários, que, como vocês já devem estar deduzindo aí, é a protoderme. Tá? Então, a protoderme, que é esse tecido em amarelo que está aparecendo aí para vocês, ela é responsável por formar a epiderme, que é o tecido de revestimento primário da planta. Ó. Tudo que a gente está falando aqui é a estrutura primária. Tá? Então, a epiderme é o tecido de revestimento primário da planta. Agora, além da epiderme e da protoderme, tá vendo que tem uma linha vermelhinha aí no meio, tracejada? Ela também é um tecido. Tá? Essa linha tracejada aí no meio é o meristema fundamental, que também é um meristema primário. Esse meristema fundamental, ele produz tecidos de preenchimento, tecidos que vão preencher essa estrutura primária do caule. Esse tecido mais interno, que a gente chama de medula, e esse tecido mais externo, que a gente chama de parênquima cortical ou córtex, tá? Que você está vendo aí, são tecidos de preenchimento produzidos pelo meristema fundamental. E para a gente fechar a estrutura do caule, você está vendo que aí, primária, né? Para a gente fechar a estrutura primária do caule. Você está vendo que aí no meio tem uma partezinha azul, uma partezinha vermelha e entre elas uma linha branca, um círculo branco. Esse círculo branco é o último dos nossos meristemas primários. Esse círculo branco é um tecido meristemático primário que a gente chama de procâmbio. E o procâmbio, galera, ele produz um cara para dentro e um cara para fora. Quem que é o cara ou quem que é o tecido que ele produz para dentro? O procâmbio, ele forma os tecidos condutores primários do vegetal. Tecidos condutores, você já assistiu a aula aí, a playlist de histologia vegetal, você sabe que são o xilema e o floema. Então ele vai produzir para dentro, que é esse tecido aí em vermelhinho, o xilema primário. Então, ó, o procâmbio
secreta para o interior do caule o xilema primário. E ele secreta para fora, que é esse cara em azul, o floema primário. Então, o procâmbio que está aparecendo aí, ele é responsável pela formação dos tecidos condutores primários, xilema e floema primário, ok? Só que à medida que o vegetal vai amadurecendo, galera, se ele apresentar crescimento secundário, a estrutura do caule vai se alterar. Então, numa planta que cresce em espessura, essas regiões onde o crescimento em espessura ocorre, a estrutura do caule é alterada. Vamos dar uma olhada como é que ela fica aí, se a gente pegar agora uma planta com estrutura secundária, ou com crescimento secundário. Então, olha lá, peguei agora uma árvore, né? Uma árvore cresce, o caule engrossa, forma a casca, então ela tem um crescimento secundário. Você pegar a estrutura secundária do caule, ela é um pouco diferente, ó. Repara que já tem muito mais camadas, né? Já está muito mais complexo um pouco, então vamos lá dar uma olhada. Galerite, crescimento secundário é um crescimento em espessura. Para a planta crescer em espessura, certos tecidos aí, que a gente chama de meristemas secundários, vão produzir tecidos para fora e tecidos para dentro. Ao produzir, os meristemas secundários, ao produzirem tecidos para fora e para dentro, eles fazem o caule engrossar, tá? Então vamos dar uma olhada no primeiro meristema secundário, que promove esse crescimento secundário da planta aí para você, ó. O primeiro, está aparecendo ali para você, é um tecido chamado felogênio. Felogênio é um meristema secundário, então ele vai promover crescimento em espessura. Ele secreta para fora um tecido vegetal morto, com células mortas, que a gente chama de suber, que é a popular casca da árvore, ó. Então a gente tem o felogênio aqui no meio, que é um tecido meristemático, produzindo o suber, que é a casca para fora, e um tecido de preenchimento para dentro, chamado de feloderme. Então ele vai secretar suber para fora, feloderme para dentro, tá? E isso vai fazer o caule engrossar. O felogênio está aqui, suber para fora, feloderme para dentro, o caule vai engrossando, tá? Tio Igor, essas plantas aí ainda têm epiderme? Não tem, galera. Numa planta que tem crescimento secundário, tá? Esse conjunto de suber, felogênio e feloderme, que a gente chama de periderme, tá? Esses três tecidos juntos ganham o nome de periderme, eles substituem a epiderme com o tempo. Então, a epiderme encontrada lá na estrutura primária, ela é substituída pela periderme na estrutura secundária, tá? Beleza? Então, o suber, o felogênio e a feloderme substituem a epiderme com o tempo. Eles vão fazer o revestimento do vegetal, ok? Agora, e mais para dentro, mais para o interior do caule, o que a gente vai ter? A gente vai ter outro meristema secundário, chamado de câmbio, tá? Então agora não é mais procâmbio, agora é câmbio, joia? O câmbio, ele também é um meristema secundário, ele também produz um cara para fora e um cara para dentro. Tio Igor, é a mesma coisa do procâmbio? Ele vai produzir o floema para fora e o xilema para dentro? Sim, é a mesma coisa, tá? O câmbio, galera, ele vai secretar para fora, ó, o floema secundário, joia? E ele vai produzir para dentro o xilema secundário, que aqui aparece dividido em duas partes, ó. Repara que o xilema secundário aqui, ele está dividido em alburno e em cerne. Tio Igor, qual que é a diferença do alburno para o cerne? Vou mostrar aí para você, ó. Então, o xileminha secundário, alburno mais cerne, tá? O alburno, galera, é o xilema mais novo, é um xilema mais recente. Você vê que ele está bem próximo ao câmbio. Então, a gente fala que ele é um xilema jovem, né? O alburno é um xilema jovem. Jovem, tá cheio de disposição, trabalha pra caramba. Então, a gente fala que o alburno, ele é um xilema funcional. Ele tem a função primordial do xilema, que é condução de seiva, tá? Então, o alburno é a parte do xilema secundário que faz a condução de seiva. Tio Igor, e o cerne, que está lá para o interior? Esse cerne, galera, que está lá no interior, é um tecido altamente lignificado. A lignina, ela mata as células do xilema, ela enrijece as células do xilema e ela impede um pouco a condução de seiva.
Então, lá, quando essas células estão extremamente lignificadas, elas não conseguem fazer a condução de seiva. Então, o cerne, ele não tem a função de condução, tá? O cerne, galera, ele é um elemento de sustentação. Ele é o xilema velho e ele corresponde à maior parte do caule. Repara que a maior parte do caule é cerne, fica bem lá no interior. Tio Igor, por que, cara? Por que a maior parte é caule? Porque a natureza sabe, galera, que para manter uma árvore gigante em pé, ela vai precisar de uma coluna de sustentação. Assim como para levantar um prédio, a gente precisa encher ele de coluna, para uma árvore gigante ficar em pé, ela tem que ter uma coluna de sustentação. Essa coluna de sustentação é o cerne, tá? Então o cerne, que é o xilema velho, que é um xilema já consolidado, extremamente lignificado, ele não conduz seiva, tá? Ele atua como elemento de sustentação. Esse cerne, galera, é a chamada madeira de lei. Quando a galera lá corta, por exemplo, angelim-pedra, jatobá, e outras madeiras aí de lei, o cedro, o que eles tiram da árvore? Eles tiram o cerne da árvore. O cerne é a parte dura. Então, aquela madeira de lei que não acaba, que cupim não rói, é o tal do cerne, beleza? Tranquilo até aí para todo mundo? Então, essa é a estrutura secundária do caule. Eu espero que você tenha gostado, curtido a aula, aprendido sobre essa histologia aí do caule. Se você gostou, se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, manda um recado pro tio Igor, para fortalecer esse projeto e para me incentivar. O maior incentivo que eu tenho é a sua participação aqui no canal para continuar a levar ensino gratuito e de qualidade para o Brasil inteiro. Tá legal? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.